Estamos estudando aqui na nossa igreja, estamos estudando a Bíblia em várias porções, em diferentes oportunidades. Nós estamos nas quartas-feiras, temos estudado a carta aos Hebreus, ou o livro carta, como temos chamado assim nos estudos de quarta-feira. Temos estudado o livro carta de Hebreus, e já iniciamos o capítulo 6, estamos nos 6 primeiros versículos de Hebreus 6. Na verdade, nós começamos a estudar o versículo 2 e temos caminhado no versículo 2 do capítulo 6, quase já na metade da carta aos Hebreus. Nos cultos da manhã, nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos e tem sido muito gostoso. Tanto na quarta-feira como no domingo pela manhã, temos tido uma boa, excelente, na verdade, audiência, se podemos dizer assim. A frequência tem crescido muito. Nas quartas-feiras temos tido 50, talvez até 60 pessoas em algumas quartas-feiras. Muita gente tem vindo e temos aprendido bastante. A carta aos Hebreus é muito interessante, muito rica, e nós temos aprendido muito com essa carta. E aos domingos pela manhã nós temos tido também a igreja cheia. Nos domingos pela manhã os irmãos têm estudado conosco e nós começamos agora o estudo do capítulo 3 de Atos. Hoje nós começamos a estudar a porção que começa no capítulo 11 e vai até no versículo 11 do capítulo 3 e vai até o fim do capítulo 3. É um sermão, é o segundo sermão de Pedro no livro de Atos. E temos aprendido muitas lições preciosas sobre o Evangelho e sobre o cristianismo, estudando esses textos versículo por versículo. E no culto à noite, nós temos estudado o livro de Gênesis já há alguns anos. E chegamos agora no capítulo 19. E vamos então conhecer essa história. A história que lemos, vamos conhecê-la melhor. Os irmãos devem observar que essa história que começa aqui no versículo 1 do capítulo 19, ela se estende e ela termina no versículo 29. O versículo 30 começa uma outra história falando sobre a origem dos moabitas e dos amonitas, a partir de Ló e suas filhas. Uma história bastante intrigante, a história que começa em 19:30. Mas antes de nós olharmos para esses versículos todos relacionados a essa história que se estende aí e vai até o versículo 19, hoje eu li até o versículo 14, eu gostaria de passar para os irmãos algumas informações preliminares, porque essas informações preliminares, elas têm relevância na compreensão do texto e elas também têm uma relevância ética, elas também têm uma relevância pastoral, porque existem valores que estão presentes nesse texto e que são expressos pela forma literária, por recursos literários que nós vemos na passagem. O autor bíblico, ele usou alguns elementos sutis para transmitir ao leitor um quadro. E nesse quadro que ele quis transmitir através de alguns recursos literários, existem lições importantes. Então eu quero introduzir a passagem aqui aos irmãos, quero introduzi-la aos irmãos, para apresentá-la aos irmãos, para que os irmãos conheçam algumas realidades gerais referentes a essa passagem e possam então juntos comigo perceber essas noções gerais e as suas implicações para a nossa vida diária, para a nossa vida como cristãos. Então observem com atenção. Em primeiro lugar, é importante observar que esse trecho que começa no versículo 1 e vai até o versículo 29, é um trecho que apresenta 4 estágios. Hoje nós lemos somente o primeiro estágio dessa história toda. E esses estágios que aparecem aqui, eles são marcados por expressões ligadas ao tempo. Vejam como começa o versículo 1. O versículo 1 começa dizendo: ao anoitecer,
E então começa o primeiro estágio da história. E essa história que começa ao anoitecer, e que nós lemos e que vai até o versículo 14, abrange uma noite inteira. O texto que nós lemos, versículos 1 a 14, é a descrição do que aconteceu ao longo de toda uma noite. Quando nós chegamos no versículo 15, então nós nos deparamos com um outro estágio da narrativa, e esse outro estágio começa também com uma expressão ligada ao tempo, à hora. O texto diz no versículo 15, ao amanhecer, e então começa nessa expressão, ao amanhecer, começa um outro estágio na história. E aí nós prosseguimos, o versículo 15, aí com o seu amanhecer, ele prossegue nesse estágio, até o versículo 23. Quando nós chegamos no versículo 23, existe o terceiro estágio na história, e esse terceiro estágio também é marcado por uma expressão ligada ao tempo. O texto diz no versículo 23, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. É um outro estágio. E assim a história caminha, sendo dividida por esses estágios que são marcados por expressões de tempo. E então chegamos no versículo 27, e o texto diz, tendo-se levantado Abraão de madrugada. É um outro estágio na história, quando é mencionada mais uma vez aqui uma expressão, é enunciada uma expressão ligada ao tempo. Então, nós vamos estudar o capítulo 19 obedecendo esses estágios. Nós vamos estudar esses 4 estágios, obedecendo aqui a estrutura literária que o próprio autor criou e embutiu aqui no texto. Hoje, nós vamos começar a estudar o primeiro estágio, e o primeiro estágio começa aí no versículo 1, quando fala ao anoitecer. Esse estágio só vai terminar no versículo 15, que diz ao amanhecer. Aí começa o segundo estágio. Um outro fator importante que nós devemos acolher e entender para que esse texto chegue até nós com toda a força que o autor bíblico quis atribuir a ele. Esse texto é um texto que tem muita força, mas nós não perceberemos essa força se nós não tentarmos ler esse texto como um israelita leria nos dias de Moisés. Moisés escreveu esse livro, os israelitas do seu tempo leram esse livro, e quando eles chegaram nessa porção da composição da obra de Moisés de Gênesis, quando eles chegaram nessa porção, eles tiveram um impacto específico. E nós temos que tentar resgatar o impacto que esse texto teve nos leitores originais. Porque se nós conseguirmos captar o impacto que o texto teve sobre os leitores originais, nós conseguiremos reproduzir no nosso coração a reação completa que o Espírito Santo quis que esse texto causasse nos leitores. E o que existe nesse texto que um israelita dos dias de Moisés, ao ler o texto, ficaria fortemente impactado. O que existe nesse texto, claro, lendo o texto aqui, há muitas coisas que impactam. Esse texto é um texto forte, é um texto que apresenta várias situações até intrigantes, absurdas até, mas existe algo adicional que temos que entender. E esse algo adicional que temos que entender, que para nós talvez seja um pouco secundário, é o desprezo da cidade de Sodoma pelos estrangeiros. Nós, no nosso conjunto de valores éticos, nós não temos um espaço muito grande para esse tema. As nossas questões éticas, elas são voltadas para outras direções.
Mas, para um israelita que já tinha tido contato com a lei de Moisés, que já conhecia a lei de Moisés, e que se aproximava desse texto, e lia esse texto, ele ficaria particularmente impressionado e assustado com o fato dos homens de Sodoma serem pessoas tão terríveis e maldosas com estrangeiros. Por quê? Porque na ótica dos judeus daqueles dias, as figuras mais frágeis que existiam eram os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Mexer com essas três figuras, estrangeiros, viúvas e órfãos, era um ato de crueldade sem nome. Era um ato de maldade, de covardia, de impiedade sem limites e sem tamanho. Claro, as pessoas praticavam o mal e isso chocava, isso causava espanto. Mas causar o mal ou tentar causar o mal contra estrangeiros, contra viúvas e contra órfãos, isso era algo particularmente cruel. Por quê? Porque eram pessoas sem proteção nenhuma. Eram pessoas frágeis, à mercê dos outros, e atacá-los seria uma terrível covardia. Então nós temos que compreender isso quando lemos esse texto. O israelita, ao ler esse texto e ao ver o que aqueles homens quiseram fazer com estrangeiros, os israelitas, lendo esse texto, ficariam particularmente assustados. Mas como podem? Vejam como esses homens eram realmente cruéis, como esses homens eram realmente perversos, como esses homens tinham quebrado todos os limites, como não havia nesses homens nenhum grau de compaixão, de justiça, como eles eram covardes, como eles eram maus. O israelita, vendo isso, mesmo que não houvessem outros detalhes que nos assustam aqui na história, mesmo assim o israelita ficaria assustado. Se os irmãos olharem, para situar os irmãos na mente, então, dos primeiros leitores, se os irmãos olharem, por exemplo, Levítico 19, vejam, e é importante olharmos para isso, porque nós não estamos debaixo da lei mosaica, nós sabemos disso, nós estamos livres da lei mosaica, a lei nos conduziu até Cristo, nós não estamos mais subordinados ao aio que nos conduziu a Cristo, o apóstolo Paulo ensina isso em Gálatas. Nós não servimos mais na caducidade da letra, mas, ainda que não servamos a Deus na caducidade da letra, nós servimos a Deus na novidade do Espírito. Isso significa que, ainda que não estejamos sujeitos à letra da lei, nós estamos debaixo da justiça que há na lei. Porque quando fomos salvos, a justiça que há na lei foi impressa no nosso coração. Então eu não estou sujeito à lei escrita, mas eu tenho no meu coração como crente, eu tenho gravada a justiça que há na lei. E essa justiça que há na lei, o crente a pratica. E ele a pratica porque ele foi transformado. Essa justiça foi gravada em seu coração. Quando nós olhamos para a lei mosaica, nós descobrimos elementos dessa justiça que há na lei. Veja, Levítico 19. Veja o que diz o texto referente aí aos estrangeiros. Para que os irmãos tenham uma ideia do tamanho da maldade que aqueles homens praticaram. E como os israelitas que leram o texto originalmente devem ter ficado chocados com isso. Olha, vejam o que o texto diz, aqui é a lei de Moisés: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Levítico 19, 10, eu estou lendo. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui é a letra da lei. O israelita, quando ele colhia, e ele deixava alguma coisa para trás, ele não podia voltar para pegar. Ele tinha que deixar. Ele tinha que deixar. Para quê? Para os pobres e para os estrangeiros. Então os pobres e os estrangeiros, eles vinham atrás, pegando o que tinha sido deixado para trás. E a lei exigia isso. Agora, é claro, se algum irmão aqui tem alguma plantação, não tem que cumprir esse detalhe aqui da lei.
Nós estamos livres da lei. Se algum irmão tem plantação em casa, né, fique tranquilo. Não precisa, nossa, eu sempre peguei tudo. E voltei 2 vezes para trás para pegar mais. Eu não sei, aqui acho que é difícil ter alguém que tenha uma plantação assim tão grande, não sei. Tem irmãos aqui que têm fazenda, alguma coisa assim, não sei. Mas enfim, nós estamos livres da letra disso aqui. Mas existe uma justiça aqui presente, embutida aqui. Qual é essa justiça presente aqui? Olha, vocês têm que se preocupar com o pobre e com o estrangeiro. O pobre e o estrangeiro não pode passar necessidade no meio de vocês. Vocês não podem ser tão egoístas ao ponto de alguém morrer de fome perto de vocês, ao ponto de um estrangeiro desesperado passar necessidade perto de vocês. Essa é a justiça que há na lei, e isso perdura. Isso perdura. A justiça que há na lei, ela é perene. Ainda que a letra da lei, em seus detalhes todos, ela tenha passado, o fato é que a justiça que há nela permanece. Veja o versículo 34. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. E vejam, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes. Esse era o fundamento histórico da ordem dada por Deus aos judeus. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está dizendo, olha, vocês não podem criar, desenvolver no coração rancores referentes a outros povos que habitam no meio de vocês. Chegando um estrangeiro no meio de vocês, ele não deve se sentir odiado, discriminado, perseguido, humilhado. Isso não pode acontecer. Nós somos crentes, nós conhecemos aqui a justiça que há na lei, e nós aprendemos então, olhando para a justiça que há na lei, os valores que a lei protegia, nós dizemos, eu tenho que tratar bem os estrangeiros que chegam aqui no Brasil, os estrangeiros que estão na nossa igreja. Essas pessoas devem ser amadas profundamente por mim. Deus quer que seja assim. Temos estrangeiros aqui na nossa igreja? Temos estrangeiros aqui. Nós não podemos discriminá-los, nós não podemos oprimi-los, muito menos. Nós não podemos odiá-los, pode ser até argentino. Nós não podemos odiá-los. Por que será que brasileiro tem tanta raiva de argentino, né? Não sei porquê. Nós não podemos odiar os argentinos. Acho que é por causa do futebol, né, que falam, né? Por causa do futebol, né? Mas mesmo os argentinos que falam que o Maradona é melhor do que o Pelé, mesmo falando isso, enlouquecidos como ficam quando falam essas coisas, nós temos que amar essas pessoas. Temos que proteger essas pessoas. Nós temos que amparar essas pessoas que estão longe da sua terra natal. Nós, como crentes, temos que ter essa postura em relação aos estrangeiros, às pessoas de fora. Vejam o que diz o texto de Deuteronômio 1. Virem as páginas da Bíblia e vamos nos aproximar de Deuteronômio 1. Veja como a lei mosaica era pródiga em orientar. Vejam o versículo 16, Deuteronômio 1, 16. Vejam como a lei mosaica era pródiga em defender, em proteger o estrangeiro. Diz assim, Deuteronômio 1, 16. Fala assim: nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Vocês não podem fazer injustiça ao estrangeiro, dar preferência a alguém do seu país em prejuízo do estrangeiro. Vocês não podem fazer isso. Virem as páginas, cheguem no capítulo 10. Capítulo 10 de Deuteronômio. Deuteronômio 10. E o israelita, com essa mentalidade, leu Gênesis 19. Com essa mentalidade, o israelita, o primeiro leitor de Gênesis, se aproximou daquele capítulo. E para ele, com essa mentalidade, o pecado de Sodoma se tornou ainda pior. Então vejam, capítulo 10, versículo 17. Veja o que diz aí, eu vou ler o 17 até o 19. Diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande,
poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. E vejam aqui em que sentido ele não faz acepção de pessoas. Vejam, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Versículo 19: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Mais uma vez, ele usa o argumento histórico, o fundamento histórico, para ensinar a proteção do estrangeiro. Olhando para Êxodo capítulo 22. Êxodo 22. Nosso país está sendo invadido por venezuelanos, né? E é muito fácil o nosso povo desprezar os venezuelanos. E nós podemos entrar nessa onda de desprezo, de descaso. Também muitas pessoas, muitos africanos têm vindo ao Brasil. E nós podemos entrar nessa onda de desprezar, de discriminar essas pessoas. Nós temos que aprender a justiça que há na lei, e amar essas pessoas, e proteger essas pessoas, e amparar essas pessoas. Vejam que diz Êxodo 22, versículos 21 a 22. A 23, diz assim, Êxodo 22, 21. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Há uma razão teológica agora. Vocês não devem oprimi-los, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e essa era a base histórica. Agora existe uma base teológica. Vocês não devem oprimi-los, porque se vocês oprimirem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, e eles clamarem a mim, eu vou ouvir. Eu vou ouvir o clamor deles. E essa mentalidade acerca da fragilidade, do dever de proteger essas pessoas, havia na mente dos primeiros leitores. Os irmãos devem se lembrar da história de Jó. Quando Jó apresenta a sua causa, e ele quer mostrar que ele é um homem justo, ele diz o seguinte: olha, eu não deixava o estrangeiro desamparado. Se eu via um estrangeiro na rua, sem ter hospedagem, eu abria as portas da minha casa e eu recebia esse estrangeiro na minha casa. Jó 31, 32. Jó 31, 32, enquanto Jó defende a sua justiça, mostrando que ele não era um homem ímpio, ele fala isso: eu não deixava o estrangeiro desamparado. Eu acolhi o estrangeiro e não permitia que ele ficasse sem um teto enquanto ele estava ali de passagem. Então os israelitas sabiam disso, e eles então se aproximam desse texto e tem um impacto específico, dizendo: olha, o problema das pessoas de Sodoma não era somente a promiscuidade sexual, ainda que isso transpareça em primeira mão no texto, mas um dos problemas sérios de Sodoma era a sua extrema crueldade com pessoas frágeis. Eles viram dois homens estrangeiros, não sabiam que eram anjos, e vendo que eram estrangeiros, se aproximaram da casa de Ló, onde Ló os acolhia, e tentaram violentar aqueles homens. Isso para o israelita se revestia de um horror ainda maior. Os homens de Sodoma não eram somente promíscuos, mas eles eram também extremamente cruéis. É com esse tipo de gente que o texto lida aqui. Mas existe na passagem, os irmãos vão perceber isso, talvez alguns irmãos já tenham até percebido quando nós lemos. Os irmãos mais atentos, enquanto estavam lendo, devem ter se chocado com algumas coisinhas durante a leitura. Quando nós lemos a Bíblia, isso acontece algumas vezes. Nós lemos e falamos: opa, o que é isso? Opa, que estranho. Opa, ué. Nós temos reações assim. Em Gênesis 19, acredite se quiser,
O escritor quis criar isso em você. Ele é inteligente, ele é hábil. Ele quis criar uma reação em você. E uma das reações que ele quis criar, algumas vezes, é essa. Opa, que estranho. Que isso? Que absurdo. Ele quis mostrar isso. Isso aparece em alguns momentos de forma clara. Em outros momentos é mais sutil. Eu vou mostrar cada um dos detalhes para os irmãos verão. Talvez numa leitura rápida escapem algumas coisas, então quero mostrar isso para os irmãos. Mas por que ele quer mostrar esses momentos, esses detalhezinhos que incomodam um pouco? Isso é um recurso literário. O que ele quer fazer? Ele quer mostrar que em Sodoma tudo estava de pernas para o ar. Tudo. E ele mostra no texto elementos, coisas que não casam, que nós chamamos de incongruências. Quando nós vemos essas incongruências no texto, são coisas que não fecham, que não batem. Você olha e fala, mas isso não está batendo. Não faz sentido, isso é contraditório, isso não combina. Quando nós percebemos essas incongruências, quando nós percebemos que as coisas não estão batendo, não estão fechando, é exatamente esse tipo de reação que o texto quer produzir em nós. Para quê? Para que enquanto nós leiamos, nós tenhamos a noção de caos, de bagunça, de baderna. Nós temos que ler esse texto e em nós, no nosso coração, tem que surgir a sensação de que isso aqui é uma baderna total. E existe uma razão teológica para isso. Os irmãos vão notar algumas coisinhas, já notaram algumas coisas, eu vou apontar outras aqui, para que os irmãos percebam a perspicácia do escritor aqui. Notem aí, em primeiro lugar, notem. O texto diz, no primeiro versículo, o texto diz o seguinte: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. O que significa? Significa que a cidade tinha muros. E Ló estava sentado na porta da cidade, ali, próximo ali dos muros, quando os 2 anjos se aproximam. Agora notem bem, uma cidade tinha muros com que objetivo? Para que dentro dela houvesse o quê? Proteção, segurança. E nós vemos isso então, esse quadro é pintado para nós. Nós olhamos o texto, vemos o versículo 1, vemos um homem sentado ali, junto à porta e evidentemente ali próximo dos muros. Dentro há o quê? Dentro há proteção, há muros, há portas. Dentro há segurança. Dentro, um viajante vem de uma cidade murada, ele diz, eu vou entrar porque é mais seguro lá dentro do que aqui fora. Dentro da cidade eu terei um amparo melhor, muito mais do que ficando aqui fora. E os homens então vão e entram na cidade. Só que onde está a incongruência? A incongruência está no fato de que o perigo estava exatamente aonde? Dentro. Ou seja, é uma história de ponta cabeça. É uma história que mostra as coisas de ponta cabeça. Onde deveria haver segurança, é exatamente ali que está o perigo. Onde deveria haver paz e onde deveria haver proteção, é exatamente lá dentro que está o perigo, que está a ameaça. A história então mostra isso. Você vê, ela tem muros, deve proteger, mas não, lá dentro é que os homens se veem em perigo. É a primeira incongruência que aparece no texto. Mas não para aí, o autor quer mostrar outras incongruências. Ele quer mostrar que a cidade realmente é o avesso do que se espera. Veja, o texto diz, os irmãos estão vendo aí, o texto diz que Ló estava sentado na entrada da cidade. Isso para nós pode não fazer diferença nenhuma. E daí? Que diferença faz um senhor como ele estar sentado na porta da cidade, ou na praça, ou em qualquer outro lugar? Bem,
Isso faz muita diferença se nós considerarmos a cultura bíblica, especialmente nos dias antigos, a cultura antiga, nas cidades antigas, isso faz muita diferença. Por quê? Porque sentar-se à porta de uma cidade era ocupar a posição de um líder na cidade. Sentar-se à porta de uma cidade era ocupar a posição de um juiz na cidade. Quando alguém tinha algum litígio contra um outro cidadão, ou seja lá quem fosse, essa pessoa pegava esse seu desafeto e levava à porta da cidade. E ali, os anciãos, os líderes da cidade, juízes, chefes, os mais idosos ali, sentados à porta da cidade, julgavam aquela causa. Era um lugar de autoridade, era um lugar de chefes, era um lugar de juízes. Ló está sentado aqui não é à toa. Ele não está vendo a banda passar. Não está lá aposentado, sentou lá na porta, vou ficar aqui, olhando o movimento. Não era isso. Ele estava ali, sentado à porta da cidade, ocupando uma função jurídica, uma função política. Essa era a realidade ali. Um dos homens que fazia isso, e que se lembra desses dias com saudade, é o próprio Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, nós aprendemos que ele fazia isso nos seus dias de saúde, nos seus dias de brilho, nos seus dias de prosperidade. Ele se recorda dos dias em que ele se assentava à porta da cidade, e ali com os anciãos, e os jovens diante dele se calavam, por causa da sua autoridade, da sua sabedoria, do papel que ele realizava ali na porta da cidade. E nós vemos isso aqui. Nós vemos Ló sentado à porta da cidade. Mas o que acontece? Ele está ocupando essa posição, mas aparece na sequência da história uma segunda incongruência. A cidade se mostrando de cabeça para baixo. Bom, você está aí na porta da cidade, uma posição de honra. Mas veja o que acontece na sequência. Na sequência, quando nós olhamos o versículo 9, nós vemos os cidadãos de Sodoma dizendo, eles disseram, retira-te daí. É assim que se fala com o líder? Com o juiz? Já tentou falar assim com o juiz? Com o líder? Retira-te daí. Seria fora Bolsonaro, alguma coisa assim? Não sei. Não, no versículo 1 aparece uma posição de honra. No versículo 9 é o contrário. Ele não está sendo mais honrado aqui. O texto diz, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, e se rebelam contra ele. Continuando a leitura, os irmãos chegam no versículo 14, e no versículo 14, você vê o texto dizendo que Ló foi procurar os noivos de suas filhas e disse para eles, olha, saiam desse lugar. O texto diz, eles acharam porém que ele gracejava com eles. Eles não mostram respeito por Ló. Falam, Ló, você é um palhaço, está contando piada para nós. Não levam Ló a sério. Então você vê essa segunda incongruência. Você percebe alguém que é honrado e ao mesmo tempo é desonrado. Alguém que na cidade ocupa um lugar de honra e ao mesmo tempo, na mesma cidade, ele ocupa um lugar de desonra, de zombaria, e não é levado a sério. E nós estranhamos, mas ele não estava sentado à porta da cidade, ocupando um lugar de juiz e de líder? Sim. E de repente ele é zombado assim, ele é ridicularizado, atacado, desrespeitado? Sim. O texto quer fazer isso com você. O leitor quer fazer isso com você. Ele quer passar para você essa ideia de que as coisas não estão batendo. Na cidade de Sodoma as coisas não estão batendo, há um caos instalado. Tem mais, vejam a sequência. Vejam a sequência, o versículo 2. Aqui, mais uma incongruência. Diz assim, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Essa é uma oferta que nenhum estrangeiro jamais rejeitaria. Quando nós aprendemos no livro de Juízes a história do levita com sua esposa,
ele chega numa cidade e ele procura por abrigo, porque passar a noite na praça era tudo que um estrangeiro não queria. Tudo. Uma oferta de hospitalidade jamais seria rejeitada. Mas aqui surge mais uma incongruência, algo que você não espera. O que eles respondem? Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Mas não faz sentido isso. Estou oferecendo hospitalidade para vocês. Não, nós queremos passar a noite na praça. Mas que história é essa? Não é isso que se espera de visitantes. Pois é, mas nessa história é assim. Nessa história o visitante não quer a casa, quer a praça. E por que esse detalhezinho aparece? Porque nessa história, nessa única história, o visitante ele fala: eu quero a praça, não quero a casa. Por quê? Para transmitir para o leitor a ideia que tudo está de pernas para o ar, tudo está fora do lugar, tudo está de cabeça para baixo. Isso tem um objetivo teológico, doutrinário, nós vamos chegar nisso já. Veja na sequência, versículo 3. Esse é o que eu acho mais absurdo. Veja: instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes o que está escrito aí? Deu-lhes banquete. A palavra banquete aparece em Gênesis várias vezes, e outras partes do Antigo Testamento. E o que é um banquete? Um banquete é uma refeição riquíssima. O banquete é aquilo que Abraão ofereceu aos 3 visitantes. Ele matou lá o novilho cevado, e pães ali, e coalhada, e iogurte, e bebida, e enfim, aquilo é um banquete. E vemos outros banquetes em Gênesis. Vemos um banquete quando Abraão e Sara chega ao momento de desmamar Isaque. Eles dão um grande banquete, todos vêm comer, é um banquete. Eu não sei se vocês já participaram de algum banquete. Como é um banquete? O banquete tem muita comida. E a palavra hebraica usada aqui é uma palavra que invoca essa ideia. Muita comida. Se alguém chega para mim e fala: pastor Marcos, olha, eu quero que você participe, lá em casa vai ter um banquete, e eu quero que você participe desse banquete lá em casa, eu vou correndo. Porque a palavra banquete implica muita comida e boa comida. Quando nós fazemos as nossas comemorações de fim de ano aqui, nós dizemos: olha, nós vamos ter o banquete de fim de ano. Meus irmãos, quem não veio ainda não sabe o que está perdendo, porque é um banquete, muita comida, vários tipos de frango, vários tipos de peru, vários tipos de carne, arroz de todo quanto é jeito, né? É aquele grande banquete. Isso é um banquete, ok? Vamos então ler o restante do versículo. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Quê? O quê? Ele deu pão asmo para eles. Não? Pão de padaria sem manteiga. É o banquete. Mas como? Não era um banquete? Era um banquete. Agora, que raio de banquete é esse? Deram a eles pães asmos. É aquele pão sírio, não é? Pão sem fermento. Nem um cafezinho? Nada. Nem um suquinho? Nada. Não. Deram a eles pães asmos. Esse foi o banquete. Mas isso não faz sentido. Se o texto fala de banquete, era para ser algo muito mais rico. Não. Eles vão comer pãozinho francês, sem manteiga e sem café. Esse é o banquete. Imagina a decepção. Se você é convidado para um banquete, e você chega na casa, olha, na minha casa vai haver um grande banquete de aniversário. Você está convidado aí. Você vai, e chega lá, você tem pão de padaria sem manteiga. Está aí o banquete. Coma e depois pode ir embora. Mas você usou a palavra errada. Você não usou a palavra certa.
Você devia ter falado lanche, alguma coisa assim, não a palavra banquete. Mas o autor bíblico, ele quer chocar. Ele quer mostrar a incongruência. Ele quer transmitir até por meio da linguagem que existe algo fora do lugar. Que as coisas não batem, que as coisas não são normais. Que em Sodoma há uma verdadeira baderna. As coisas não fazem sentido em Sodoma. E tem mais, vejam na sequência. Na sequência, nós chegamos na reação de Ló, no versículo 8. A reação de Ló começa no versículo 7. E notem, Ló é o homem justo da história. Ló é o herói. Ló é o herói, Ló é o homem justo na história. Ele é o bonzinho, ele é o mocinho da história. Os outros são os bandidos, ele é o mocinho. Vamos ver como se comporta o mocinho. O texto diz, versículo 7, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Versículo 8, aí estraga tudo. Versículo 8 estraga tudo. Ele diz: tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. O que é isso? É o homem justo falando. E o que ele faz? Ele tem os hóspedes e a família. Quem ele coloca na frente? Quem ele valoriza mais? Quem ele protege mais? Ele protege os hóspedes ou a família? Os hóspedes. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho 3 filhas. Eu posso estar recebendo na minha casa o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Numa ameaça como essa, eu vou proteger a minha família, em primeiro lugar, Deus nos livre. Mas eu vou proteger a minha família em primeiro lugar, lógico, é claro. Mas Ló não faz isso. Ló ele diz para aqueles homens: olha, aqui estão minhas filhas, são moças, jovens, virgens, nunca foram possuídas por homem nenhum, são moças íntegras. Eu vou entregar para vocês uma multidão de homens. Eu vou entregar para vocês, façam o que quiserem com elas, o que quiserem. Só não mexa com os meus hóspedes. Os meus hóspedes, né? Só não mexa com os meus hóspedes. Só isso. Nesse ponto, é o ponto em que o leitor, ele mais se choca. Ele fala: mas Jó é um homem íntegro, ele tem noções de valores. Como ele age assim? Mais uma vez, o autor bíblico, ele quer mostrar que em Sodoma, tudo está de cabeça para baixo. A pergunta é: por quê? Por que ele quer mostrar isso? Proteção não é proteção. Banquete não é banquete. Justo não é justo. A praça é melhor do que a casa. Porque tudo está invertido. Existe uma lição teológica aqui. Ela está embutida aqui. O autor bíblico, ele quer sugerir isso a nós. E ele sugere isso sutilmente a nós. E a sugestão é a seguinte: o pecado gera caos completo. O pecado tira todas as coisas do lugar. Onde há pecado, há também baderna. Onde há pecado, há também confusão. Onde há pecado, tudo sai do lugar. Tudo. A desordem, o caos, a confusão, a incongruência, a falta de coerência, a organização, tudo isso desaparece onde há pecado. É só você olhar as famílias. É só você olhar as famílias. Você observa as famílias e você vê os membros das famílias se comportando contra aquilo que a palavra de Deus diz. Qual é o resultado disso? O resultado não é só a prática do pecado. O resultado é o caos instalado dentro de casa.
é a bagunça instalada dentro de casa, é a baderna total. Isso é impossível nós definirmos o que isso gera na cabeça da pessoa, a insanidade que isso gera na cabeça da pessoa. Como é viver num lugar assim, onde todas as coisas estão confusas, onde tudo está fora do lugar? Isso destrói a nossa sanidade mental, e o pecado faz isso. O pecado não gera só o comportamento mau, o pecado gera a baderna total, de tal forma que nós ficamos perdidos nesse ambiente marcado por essas coisas. O texto gera isso em nós. Mas que história é essa? Que banquete é esse? Que proteção é essa? Que justo é esse? Que valores são esses? Isso nos incomoda. E o autor quer que nós fiquemos incomodados mesmo, porque o pecado gera, esse pecado não produz só a conduta errada, ele produz confusão, e a confusão nos faz mal. A confusão nos incomoda dentro, nós nos cansamos dela, nós ficamos exaustos dela. A nossa mente não foi feita para suportar essas incongruências, a nossa mente não foi feita para suportar a baderna, a confusão, o caos. Nós não fomos feitos para isso. E é o que acontece aqui. Nós olhamos para esse quadro, essa sociedade pintada aqui, e nós começamos a perceber que é exatamente essa sociedade, onde as coisas não fecham, onde a confusão completa, onde não há coerência em nada, onde nada quer dizer nada. É exatamente uma sociedade assim que os homens perdidos de hoje estão querendo construir. É um caos completo. Na nossa sociedade, os pais não podem disciplinar os filhos. Por quê? Proteção da criança e do adolescente. Nunca vimos uma lei como essa. Proteção da criança e do adolescente. Os pais não podem usar a vara para disciplinar seus filhos. Que bom. Mas, se você quiser levar seu filho para ser castrado e virar menina, você vai ter o apoio do Estado. Mas isso não faz sentido. O pai que quer disciplinar seu filho, ensinando ali a verdade para ele, esse homem é punido. Mas se esse mesmo homem pegar o seu filho e levá-lo ali num médico qualquer aí, dizendo: olha, ele, na verdade ele é uma menininha que nasceu num corpo de menino, esse homem vai estimular que esse menino seja emasculado, com o apoio dos pais. E mais, proteção da criança, proteção do adolescente. Ao mesmo tempo defendem que a criança, ela pode ser protegida, ela deve ser protegida de apanhar de vara, disciplinarmente, mas não pode ser protegida do assassinato realizado pela sua própria mãe numa sessão de aborto. Olha, você não pode disciplinar seu filho, mamãe, mas se você quiser matá-lo no ventre, você pode, não tem problema. Usar a varinha para educá-lo, você não pode, mas matá-lo no ventre, isso você pode. E nós olhamos para esse caos completo e descobrimos isso. Isso é resultado do pecado. Essas incongruências, essa falta de coerência são sinais de uma sociedade louca. Você corta uma árvore e você é preso. Você mata um homem, você sai solto. E aí então quem matou o homem é o oprimido, e o que foi morto é o opressor. E nós não entendemos, mas que bagunça é essa? E olhamos para as famílias, e a esposa manda no marido, a esposa manda no homem, e o filho manda nos dois, a criança manda nos dois. É uma pirâmide invertida, é de ponta cabeça. De onde vem isso? Esse caos, essa confusão toda, de onde vem isso? Isso é resultado do pecado. Bandidos, ladrões, assassinos são exaltados como heróis, e homens de bem, honestos, são atacados e perseguidos. Todo esse caos, toda essa inversão é resultado do afastamento da justiça. E a cidade de Sodoma é um mini retrato disso.
O mundo que está sendo construído agora, pelas pessoas que odeiam a Deus e que se afastam dele, esse mundo já foi construído uma vez. Esse mundo que estão construindo agora, com base na promiscuidade, na violência, na maldade, no desrespeito, e que gera essas incongruências e todas essas contradições, esse mundo que estamos vendo construir aí na nossa frente, esse mundo já foi construído uma vez. E foi construído numa cidade. E essa cidade era Sodoma. E nós sabemos qual foi o fim dela. Nós conhecemos o seu desenvolvimento, o seu comportamento, conhecemos o ambiente que ela gerou de caos, de confusão, as coisas fora do lugar, tudo de ponta cabeça, conhecemos isso e sabemos aonde ela foi parar, sabemos o que Deus fez com ela. E a nossa sociedade, caminhando da mesma forma, vai chegar no mesmo lugar: destruição completa. É o império do absurdo. O que esse texto mostra, através de recursos literários, é que existia em Sodoma o império do absurdo. Mostrando o seguinte para nós: é uma lição de amartiologia. O pecado não produz somente impureza. O pecado produz absurdo. O pecado produz confusão. O pecado produz desordem. Se você viver no pecado, se você viver na prática do pecado, note, a sua vida não vai ser marcada só por impureza, a sua vida vai sair do eixo, a sua vida vai começar a virar de ponta cabeça, as coisas vão começar a se desencontrar, você não terá sequer saúde mental para organizar a sua vida, se você viver no pecado. O mesmo vai acontecer com sua família. Se você viver no pecado, se sua família viver no pecado, as coisas vão começar a virar de ponta cabeça. Se você tolerar o pecado dentro da sua casa, as coisas vão começar a virar de ponta cabeça, porque o pecado não produz somente impureza, o pecado produz caos completo. E o texto mostra isso de modo sutil, através dos recursos literários que nós vimos aqui. Então é importante que os irmãos assimilem essa lição implícita, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Então agora, tendo sabido disso, eu vou começar o sermão então agora. Tá bom? É isso? Não dá, né? Não dá. Não dá para começar o sermão agora. Então o que eu vou fazer? Já são 8h27, e os irmãos então tendo recebido essas informações, eu espero que seja útil nas exposições seguintes, porque as exposições seguintes nós teremos pelo menos 2 exposições para expor todo o texto. Então eu vou passar para os irmãos o modo como nós vamos abordar esse texto aqui e vamos encerrar. Eu gostaria muito de prosseguir, mas não dá tempo, não tem como. Os irmãos vão ver nos versículos 1 a 4, é a primeira divisão desse primeiro estágio. O primeiro estágio começa no versículo 1, vai até o versículo 14, é o estágio dividido por porções que são inauguradas por expressões ligadas ao tempo. Ele começa dizendo ao anoitecer, no 15 diz ao amanhecer. O primeiro estágio então termina no versículo 14. Esse primeiro estágio, que vai dos versículos 1 a 14, nós vamos ver nos versículos 1 a 4 a primeira divisão. No versículo 1 a 4 nós veremos uma sociedade inclusiva. Já ouviram essa expressão? Sociedade inclusiva. Sabe quem inventou isso? Os homens de Sodoma. É lindo. Irmãos, é lindo. Os irmãos verão, estou sendo irônico, tá? É lindo. Sociedade inclusiva é a coisa mais linda. Não há barreiras de idade, não há barreiras sociais, não há barreiras econômicas, nada. Todos unidos, num só coração, uma só alma, um só propósito, todos juntos, vamos para frente, Brasil, sem barreiras, todos de mãos dadas, juntos, vamos em frente, sem distinções, vamos em frente. Os irmãos conhecerão uma sociedade inclusiva, nos versículos 1 a 4, não percam a sociedade inclusiva que foi inventada pelos homens de Sodoma. Número 2,
Segunda divisão está no versículo 5. Primeira divisão, versículos 1 a 4. A primeira divisão do primeiro estágio. O primeiro estágio vai até o versículo 14. Primeira divisão do primeiro estágio, uma sociedade inclusiva, versículos 1 a 4. Segunda divisão, uma sociedade sexualmente promíscua. É a marca de Sodoma. Uma sociedade sexualmente promíscua. Os irmãos conhecerão essa marca no versículo 5. Nós vamos conhecer essa marca da sociedade de Sodoma, da cidade de Sodoma, uma sociedade promíscua. Terceiro item. Uma sociedade violenta. Nos versículos 6 a 11. Os irmãos vão ficar impressionados com a violência que há em Sodoma. Uma sociedade violenta, versículos 6 a 11. E por último, versículos 12 a 14, uma sociedade incrédula. Os irmãos verão essa marca nos versículos 12 a 14. É então uma sociedade inclusiva, é uma sociedade promíscua, é uma sociedade violenta, é uma sociedade incrédula. E aí vem a pergunta: como é que eu escapo disso? Bom, eu vou terminar com isso aqui, hoje. Se os irmãos olharem o texto, os irmãos vão ver o movimento dos cenários. O modo como o autor bíblico montou a história. Ele montou a história alternando os cenários. Você consegue, enquanto lê a história, você consegue ver os cenários mudando. E os cenários, na verdade, são só apenas dois. A rigor são apenas dois, ou os dominantes são apenas dois. Os dois cenários dominantes na história, que você pode perceber, são dentro da casa e fora da casa. São os dois cenários. Como é fora da casa? Como é fora da casa? Fora da casa o que há? Fora da casa há ameaças. Fora da casa há desrespeito, ataques, violência. Fora da casa há promiscuidade, a união para o mal, todos juntos para o mal, todos unidos para praticar a perversidade. Fora da casa há juízo, eles ficam cegos fora da casa. Fora da casa há incredulidade. Ló sai para fora da casa para falar com seus genros, e seus genros dizem: você está brincando conosco. Ló sai para fora da casa, ele é atacado, ele tem que ser trazido para dentro da casa. Fora da casa existe tudo isso. Fora da casa existe violência, incredulidade, maldade, zombaria. Fora da casa existe insegurança, perigos terríveis, imoralidades horríveis. Isso tudo fora da casa. E dentro da casa? Dentro da casa estão os anjos. Dentro da casa estão os anjos. Dentro da casa estão as pessoas que não se misturam com os de fora da casa. Dentro da casa há um pouco de medo, é verdade. Dentro da casa há um pouco de insegurança. Eles não se sentem pertencendo ao grupo lá de fora. Dentro da casa existe a mensagem do aviso, a mensagem da redenção, a mensagem que gerará salvação. Dentro da casa estão aqueles que ouvem essa mensagem. Eles escutam a mensagem. Fora da casa não escutam, dentro da casa escutam. A cidade está dividida em duas partes: os homens fora da casa de Ló e as pessoas dentro da casa de Ló. Fora da casa de Ló, caos, violência, gritarias, imoralidades, imundícias, incredulidades, ameaças. Dentro da casa, os anjos, os que serão redimidos, os que ouvem a mensagem, os que estão ali sendo rejeitados, oprimidos ali com medo, estão ali, sabem, não pertencem a nada daquilo. Eles estão dentro da casa. Quem vai escapar? Quem terá um final feliz? Os que estão fora da casa ou os que estão dentro da casa? Nós conseguimos descobrir isso com facilidade. Os de dentro da casa, no final, escapam. Essa dinâmica deve nos falar de alguma forma. Por quê?
Porque aqui, neste salão, e entre aqueles que estão me escutando em casa, e entre aqueles que vão me ouvir nos dias seguintes aí, com esse sermão sendo gravado e levado por aí fora, há pessoas que estão dentro da casa, e há pessoas que estão fora da casa, aqui. E nós sabemos qual será o destino de cada um. Há os que estão aqui, que estão unidos com os homens de fora da casa, que andam com eles, que gostam do que eles gostam, que fazem o que eles fazem, que ouvem o que eles ouvem, que praticam o que eles praticam, que gostam deles, que estão unidos a eles, que são seus companheiros. E há aqueles que estão aqui, e que estão em casa agora, e que me ouvirão em outras partes, que estão dentro da casa, estão ali ouvindo a voz dos anjos, estão dando ouvidos à voz dos anjos, dos mensageiros de Deus, que têm um temor dentro de si, que sabem: eu não pertenço a essa cidade, que estão separados, que não se unem, que não se juntam, que não dão as mãos para os homens fora da casa. Se separaram, têm o temor do Senhor, ouvem a mensagem do céu, escutam os alertas do Senhor, os alertas dos seus mensageiros, e estão ali sim, apertados é verdade, oprimidos é verdade, mas estão ali hospedando os anjos, ouvindo a mensagem, afastados, com medo sim, mas estes serão redimidos e libertos do juízo que se aproxima. A grande pergunta é: de que lado da casa você está? Essa é a grande pergunta. Quem são meus amigos? São os homens que estão gritando lá fora? Ou é a pequena família que acolhe os anjos? De que lado da casa eu estou? E se você responder essa pergunta e disser: eu estou dentro da casa, oh amém, eu sei qual será o seu destino. Todos nós sabemos. Louvado seja Deus por isso. Afaste-se então mais ainda. Tenha cuidado. Não se aproxime. Não seja confundido com os que estão fora da casa. Deixe bem claro que você pertence aos que estão dentro da casa. Deixe isso muito claro para todos lá fora. E se tiver que sair lá fora, saia como Ló saiu, para avisar. Depois volte correndo para dentro, antes de ser apedrejado e morto. Se tiver que sair e se misturar, ok, saia e se misture para avisar, e volte correndo. Seu lugar é dentro da casa, separado, longe. Eu convivo com vocês, mas eu não pertenço ao grupo de vocês. Amém por isso. Seja firme, continue, a redenção virá. A chuva de fogo cairá sobre os que estão fora, mas o Senhor libertará você. Agora, se você pertence ao grupo de fora da casa, meu Deus, não queira ouvir os outros sermões, não queira acompanhar essa exposição e muito menos chegar aos outros estágios, porque o que vai acontecer com os que estão fora da casa é desastroso, é inenarrável. É impossível de descrever o tamanho do juízo que recairá sobre os que estão fora da casa. E você então deve se perguntar: o que eu faço para entrar na casa? Eu não quero ficar fora mais. Eu sou amigo dos que gritam. Eu sou amigo dos que cercam a casa e a oprimem. Eu sou amigo dos promíscuos. Eu sou amigo dos perversos. Eu amo suas práticas e seus discursos, mas eu quero sair, eu quero entrar na casa que abriga os anjos, da casa dos que ouvem a mensagem. O que eu faço? Existe somente uma porta, e essa porta é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta do aprisco.
Ele é a porta da igreja. Ele é a porta que dá acesso ao povo santo. O que você deve fazer? Deve dizer: Senhor, eu tenho pertencido aos homens lá de fora. Meu Deus, eu nunca nem sonhei com o perigo que eu estava enfrentando, o perigo que pairava sobre mim. Mas eu quero me aproximar da casa da segurança, da casa da cruz, da casa do Calvário. Eu quero me aproximar e eu quero pedir: Senhor, abra a porta e me receba na sua casa pela fé. Eu quero cear com o Senhor. Eu quero ser acolhido em sua casa, em sua família. Eu quero ouvir a mensagem dos seus mensageiros. Eu quero desfrutar da segurança daqueles que são protegidos pelo Senhor, porque foram adotados pelo Senhor em sua família. Perdoa os meus pecados. Eu mudei de lado. Eu não estou mais lá fora. Agora eu estou aqui dentro. Eu sou agora dos homens de dentro da casa. Eu agora sou daqueles que escaparão da ira vindoura. Eu agora não tenho mais nada que ver com os homens e mulheres de Sodoma. Essas devem ser as duas reações dos que estão aqui. Os que estão dentro da casa, realçar essa distinção. Os que estão fora, se aproximar dizendo: Senhor, abre a porta para mim. Eu me arrependo. Perdoa-me pela fé em Jesus. Eu me aproximo da cruz. Quero entrar. Recebe-me. O Senhor ouvirá e abrirá a porta e trará você para dentro da sua casa, onde há proteção e verdade. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por essa história extraordinária. Obrigado pelas lições que estão nela e que muitas vezes nos escapam, mas que foram postas aqui pelo seu Santo Espírito a fim de nos alertar. Ó Deus santo e grandioso, vemos aqui nesse microcosmo que é Sodoma, vemos a humanidade, vemos um modelo da humanidade, e vemos a humanidade dividida entre os que estão dentro da casa e os que estão fora da casa. Santo Pai, pedimos que o Senhor nos guarde, a nós que estamos dentro da casa, que somos rodeados, hostilizados e atacados. Ajuda-nos para perseverar, porque sabemos qual será o destino doce dos que estão dentro da casa. E ajuda aqueles que estão fora da casa, para que eles entendam a sua palavra, para que eles entendam as palavras dos seus mensageiros e se arrependam, e mudem de lado, e se aproximem do Senhor, e sejam acolhidos pelos braços da graça e do perdão. Suplicamos essas bênçãos, ó Deus, gratos. Em nome de Jesus. Amém.